bom? Você provavelmente não faz a mínima ideia de quem eu sou, já que eu não sou uma pessoa da internet, mas você quer saber sobre ptose palpebral, então eu tô aqui. Meu nome é Bruna, tenho 23 anos, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu tenho ptose palpebral congênita, ou seja, eu nasci com ptose. Para quem não sabe o que é ptose, eu vou deixar aqui embaixo um link que literalmente é www.ptose.com.br, e eu acho que vocês podem ir lá se interessarem e tal. Mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui para sanar algumas dúvidas. Como eu nunca fiz vídeo, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, eu fui no meu Instagram e pedi pelo story pro pessoal me mandar algumas perguntas para responder aqui e ter algum conteúdo para passar. Eu tô querendo fazer esse vídeo já tem alguns anos, mas eu nunca tive coragem, porque vergonha. Mas eu acho que é um tema muito interessante e eu recebo, assim, muitas perguntas, muita gente vem me procurar para falar sobre isso. Inclusive, estou num grupo de mães que os nenéns nasceram com ptose. Então, assim, é uma coisa que eu vivo e eu acho que seria bom compartilhar minha experiência. Então, vou responder algumas perguntas. Como foi conviver com a ptose na primeira infância? Então, eu estudei numa escola muito pequenininha aqui no meu bairro, dos meus 4 anos até os 9. E lá o pessoal não tinha maldade, sabe? Não era uma coisa tipo... Não sei, eu sei que muita criança sofre bullying na infância por diversos motivos, mas como todo mundo basicamente cresceu junto lá, a gente não tinha essa maldade, sabe? De uma criança zoar a outra. E quando eu fiz essas perguntas, né, para as pessoas me mandarem perguntas e tudo mais, uma amiga minha, a Isabela, uma amiga da época, falou que quando eu fui operar pela primeira vez, todo mundo ficou com medo e tal. Mas eu sobrevivi, estou aqui para contar essa história, glória a Deus, né? Enfim, é isso. Então, a minha primeira infância, que é assim, uma das mais críticas fases que a gente passa, foi super tranquila, assim, e isso é uma coisa que eu tenho que dizer que eu tive sorte, né? Porque muita gente não passa por isso e acaba crescendo de um jeito bem ruim, né? Enfim. A ptose já atrapalhou sua vida social de alguma forma? E não. Como qualquer pessoa, adolescente principalmente, quando eu tinha uns 13 a uns 16 anos, mais ou menos, eu tinha um cabelo muito, muito grande e eu tinha uma franja que eu sempre jogava na minha cara quando eu ia tirar foto. Não era por vergonha do que as outras pessoas iam pensar, mas é porque quando eu olhava, eu não conseguia ver uma coisa legal ali, sabe? Eu ficava assim, nossa, um olho maior que o outro, tá meio estranho isso aí, não gostava muito de tirar foto assim. Mas aí o tempo foi passando, eu fui conseguindo meio que um método de deixar meu olho melhor em foto e tudo mais, com ângulos, sobrancelha levantada. Então, assim, foi até ok. E em relação à vida social, eu nunca deixei de ter amigo, nunca deixei de sair, de socializar, nunca deixei de ter crushes, inclusive estou namorando quase há 3 anos, né, meninas? Desde dezembro de 2015. E assim, não é uma coisa que me impediu mesmo, assim. Eu acho que é só um olho baixo, sabe? Não tem por que eu ficar me escondendo em casa por causa disso, sabe? Tem gente que lida com coisas muito piores. Eu sei que a gente não pode ficar comparando a nossa dor com a das outras pessoas, mas assim, tem gente que tem problemas físicos no rosto causados ao longo do tempo e pra eles deve ser muito mais difícil. E como eu nasci assim, eu convivo comigo desde 1995, eu acho assim que eu tive tempo pra me acostumar e como eu não sofri nada, como eu disse anteriormente, foi ok pra eu lidar. Eu sempre lidei muito bem com isso, sempre respondi pergunta das pessoas, até porque eu acho que curiosidade é uma coisa normal. E é isso, eu nunca tive problema e tal. Eu sempre fui muito cara de pau, sempre fui muito atirada. Então foi tranquilo, sempre foi muito tranquilo. Eu acho que a gente não deve, mesmo se a gente tiver uma coisa muito séria, a gente não pode deixar que esses problemas atrapalhem a gente a viver e principalmente a conviver socialmente, sabe? E em relação a bullying, gente, as pessoas que fazem bullying com as outras querem justamente ver você ficar excluído, ver você não sair de casa. Então, se a gente fizer isso, eles vão ganhar. E a gente não pode deixar eles ganhar, porque eles são pessoas ruins.
não é mesmo? Pessoas que fazem bullying não são pessoas boas, isso a gente tem certeza. Mas enfim, como foi o diagnóstico e qual especialista que se vai? O meu diagnóstico foi muito cedo, porque logo que eu nasci, a minha mãe já percebeu que eu tinha alguma coisa e me levou no pediatra, e ele falou pra eu ir no oftalmologista. E aí minha mãe me levou num oftalmologista e num neurologista. Por quê? Porque tem muitas síndromes que a ptose em um dos olhos ou nos dois pode ser um sintoma. Síndrome de Horner ou síndrome de Marcus-Gano. Enfim, são umas das síndromes que eu sei que se uma criança nasce com ptose pode ter uma das duas, então é bom levar também no neurologista, dependendo do caso. No meu caso, no neurologista ele disse que não tinha nada e o oftalmologista falou realmente que eu tinha uma ptose grave, como vocês podem perceber nesse olho maravilhoso. E enfim, é bom sempre investigar e eu sei que a pessoa que você tem que ir sempre para acompanhar é um oftalmologista e quem vai operar o seu olho de preferência vai ser cirurgião oculoplástico. É o especialista que você tem que ir para fazer a cirurgia, de preferência. Existem cirurgiões plásticos que fazem, mas não é o recomendado, né? O bom é você ir numa pessoa que vai cuidar do seu olho em geral e da sua visão também, caso tenha algum problema. Mas é isso, oftalmologista e cirurgião oculoplástico. Fale sobre cirurgias, como foram? Então, a minha primeira cirurgia foi com 7 anos de idade. Eu acompanhei sempre, de ano em ano, de mês, sei lá, cada 6 meses, não sei a frequência, mas eu sempre acompanhei com o oftalmologista para ver como estava a minha visão, se eu estava tendo algum problema, se estava, não sei, alguma coisa assim. E quando eu tinha uns 7 anos, a minha oftalmologista disse que seria bom eu correr atrás de uma operação, porque talvez fosse necessário. E aí fomos atrás de uma outra oftalmo que, assim, onde eu moro aqui em Vitória, não sei hoje em dia, mas na época não tinha nenhum médico que fizesse, assim, a cirurgia. E aí eu fiquei sabendo de uma doutora que tinha sido ensinada por um médico muito bom de Belo Horizonte, Dr. Valênio. E aí a gente foi nesse Dr. Valênio, ele disse que ela era uma boa profissional e tudo mais, fizemos com ela. Eles usaram uma técnica que colocaram um silicone aqui assim, mais ou menos, inclusive eu tenho ele aqui até hoje. Colocaram um silicone aqui e, tipo, levantaram a pálpebra e prenderam, tipo, era na testa os pontos que eu levei. E assim, a cirurgia deu errado, refiz ela em um mês e depois meio que deu certo. Porém, ao longo dos anos, o silicone soltou. Ele era preso aqui, aqui, aqui. Ele soltou aqui e ficou preso aqui. Só que o meu corpo, fiquei sabendo aí, anos depois, que fez uma fibrose em volta do silicone e meio que isso manteve a cirurgia como se tivesse dado certo. Mas o silicone soltou. E aí, quando eu tinha 22 anos, ano passado, né, em 2017, eu resolvi operar de novo, porque tava com vontade. Mentira. É porque eu ia ter que operar alguma vez na minha vida. Eu falei, é melhor operar agora, quando eu sou jovem e tudo mais, do que operar com 40 e poucos anos de idade, né? E aí, dito e feito, fui procurar uma médica e fui operar. Eu fui na doutora Ana Rosa Figueiredo, Ana Rosa Pimentel de Figueiredo, alguma coisa assim. Eu fui na doutora Ana Rosa Pimentel de Figueiredo, em Belo Horizonte, em Minas, porque a gente sabe que ela é uma referência no país, assim, de ptose. E eu e minha mãe recorremos a ela e ela me falou, fez perguntas sobre minha vida e tudo mais e fomos fazer com ela a cirurgia. Minha primeira cirurgia, o plano de saúde cobriu. Eu tenho Unimed, fiz em Vitória, onde eu moro, e ele cobriu. Minha segunda cirurgia seria estética, mesmo sendo necessária, seria estética. Então o plano de saúde não ia cobrir, ela foi no particular mesmo. A doutora Ana Rosa disse que, em ponto sobre a primeira cirurgia que eu não falei, eu levei aquela anestesia de cheirinho, sabe? Apaguei e tudo mais. Nessa segunda cirurgia, a doutora disse que ela teria que tirar o silicone, porque não é uma técnica que ela gosta de usar, e ela não teria usado se eu tivesse ido nela, né, quando eu era criança. Mas não fomos, tudo bem. E aí, ela disse que ia retirar o silicone, o tanto que desse pra retirar, o tudo, se possível, e usar o meu próprio músculo.
É como se o nosso músculo tivesse frouxo e aí ela ia apertar o músculo, levantar ele e usar ele. E eu praticamente não tinha dobrinha no olho. Não que eu tenha muito hoje em dia, mas eu tinha zero. E aí fomos lá, voltamos lá pra fazer a cirurgia. Fiquei uma semana em BH. Fiz a cirurgia, eu acho que numa sexta-feira. E aí ela só me sedou e aí a anestesia foi local mesmo. Daí operou rapidinho, foi uns 40 minutos de cirurgia ou menos, foi muito rápido. Daí ela me acordou no meio da cirurgia, me levantou pra eu comparar um olho com o outro, comparou, viu que tava tudo bem, legal. E tava assim, muito legal. E aí me deitou de novo, acabou a cirurgia, me acordou, ok, fui pra casa. Então foi uma coisa assim muito rápida, sabe? Foi só anestesia local, tranquilo. Passei uma semana em BH acompanhando, tirei os pontos e voltei pra Vitória. E é isso, a cirurgia não é demorada, porém é super invasiva e a recuperação é horrorosa. Eu tenho muita sensibilidade nesse olho, então toda hora eu achava que tinha alguma coisa dentro e às vezes realmente tinha e tinha que ficar usando colírio o dia todo e usava colírio antibiótico e gel pra dormir. Eu não conseguia fechar meu olho, gente, sério, a cirurgia foi horrível. Porém, não é uma coisa pra sempre, é uma semana horrorosa, aí depois que tira o ponto só vai melhorando. Daí tem que ficar umas semanas ou um mês assim, sem fazer nenhuma atividade física e tudo mais. Fora isso, assim, é super tranquila, super rápida. Só que o ideal é fazer a cirurgia total acordada, né? Com o olho aberto, pra eles compararem real, assim. E com uns 13 anos de idade, mais ou menos. Eu operei mais tarde porque não senti necessidade. Ainda não tinha necessidade, mas eu achei melhor. Mas assim, não foi um problema pra mim não ter operado. E é isso. Acho que é isso. Eu não sei muito bem o que falar sobre a ptose normalmente, porque eu tô super acostumada de responder tantas perguntas normalmente que eu não sei o que falar. Então, se você por acaso tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo nos comentários, ou pode me seguir na rede social, no Instagram, só no Instagram mesmo. Tem o Twitter também, mas eu só falo besteira, então não me siga lá. E enfim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu e-mail, vou deixar o meu Instagram também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só me mandar um e-mail ou mandar aqui no comentário ou perguntar no Instagram que posso fazer um outro vídeo depois respondendo. Se quiserem que eu mostre fotos, se quiser que eu faça alguma pergunta para o oftalmologista responder, eu faço. Porque, assim, quase ninguém fala sobre isso aqui. Só teve uma pessoa, na época que eu fui fazer a cirurgia, na época, assim, ano passado, só tinha um vídeo de uma pessoa falando sobre ptose. E, assim, é muito ruim, porque é uma coisa que muita gente tem. Não é uma coisa tão comum, mas muita gente tem, sabe? Eu tô num grupo de mães e tem, assim, sei lá, as 15 mães, 20 mães. Então, assim, muita gente tem, não sabe o que fazer, fica preocupado, fica com medo. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, as pessoas têm que saber, têm que conhecer, assim, até pra gerar menos pergunta mesmo e para as pessoas não sofrerem bullying, porque esse é um problema muito, muito bizarro, sabe? O bullying é uma coisa que as pessoas fazem nas escolas e isso pode atingir as outras pessoas, assim, pro resto da vida, sabe? Eu conheço pessoas que me procuram pra falar que, você tem uma autoestima muito alta, mas, gente, não é isso, eu só sou normal, sabe? Porque eu tive a sorte de não sofrer nada. Ninguém deveria sofrer nada, mas eu tive a sorte de não sofrer, sabe? E tem gente que fala que não gosta de sair de casa, que não gosta de tirar foto, não gosta de sair com os amigos, porque tem vergonha, porque as pessoas zoam, e assim... Que coisa horrorosa, não era pra ser assim. Enfim, se vocês quiserem que eu fale sobre qualquer coisa, eu falo, só comentar aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. E acho que é isso, né? Qualquer coisa a gente tá aí. Beijão, se cuidem sempre e até mais. Eu vim aqui um segundo pra falar que se você conhece alguém que também tem dúvida nesse tema, ou que tem um filho ou um amigo que tem ptose, manda esse vídeo pra pessoa e dá um like pra eu saber se você gostou, se tá legal, se você vai querer realmente saber mais sobre, tá bom? É muito importante a opinião de vocês. Beijo!